Frederico Paes assume Prefeitura de Campos após renúncia de Vladimir Garotinho. Novo prefeito convoca Rosinha Garotinho para integrar governo em Campos. Entrevista exclusiva com o ex-governador do estado, Wilson Witzel. Tudo sobre a pré-candidatura ao governo e o lançamento dos pré-candidatos Luciano Freitas e Ivan Batista. Esses são os principais destaques do Jornal A Voz de Campos, que começa agora. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo. São 6h11 nessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Para você que está aí com a gente ao vivo, né? Você tá ligado pelas nossas redes sociais, @A Voz de Campos, também pela TV Aurora. Você que está nos assistindo pelas nossas reprises diárias, muito bom dia. Lembrando, Vanessa, que a gente está ao vivo sempre às quintas-feiras com reprises diárias às 8 da manhã. E sabe aonde, Vanessa? tvaurora.com.br, Sou TV, canal 171, canal 16 das principais plataformas de TV por streaming da nossa região e também pelo nosso super aplicativo app.redeaurora.com.br. É o link para você, só vai acessar uma vez, vai clicar no botãozinho, 2 minutinhos, está instalado o aplicativo da Rede Aurora no seu celular, no seu computador, inclusive, e em breve na sua Smart TV. Vou repetir, app.redeaurora.com.br. Muito boa noite, aqui ao meu lado, mais uma vez, Vanessa Nascimento. Boa noite, Pietro. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí, o Jornal A Voz de Campos. Agora vamos para os principais destaques, não é isso, Pietro? Vamos lá, Vanessa, porque nessa quinta-feira, semana muito agitada aqui em Campos, Frederico Paes assumiu finalmente a prefeitura após renúncia de Vladimir Garotinho, não é, Vanessa? Isso mesmo. E o novo prefeito tomou posse em cerimônia no Teatro Trianon e destaca compromisso, diálogo e responsabilidade na gestão municipal. Exato, nós temos a matéria que nós vamos exibir agora do jornal aurora.com.br. Vou ler um pouco aqui para vocês. Pode colocar em tela cheia a nossa matéria. Mostra aí a capa, por favor, operador. Para quem está nos assistindo, tá aí, Frederico assume a prefeitura após renúncia de Vladimir. Novo prefeito tomou posse em cerimônia no Trianon, destacou o compromisso, o diálogo, como Vanessa bem disse. Vamos ler um pouquinho da matéria? Pode subir? Na manhã dessa quinta, o município de Campos viveu um momento marcante em sua trajetória política. Em cerimônia realizada no Teatro Trianon, Frederico Paes tomou posse como novo prefeito. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Fred Rangel, e contou com a presença de diversas outras autoridades, lideranças políticas e convidados. Em seu primeiro discurso como prefeito, Frederico demonstrou emoção e destacou o papel fundamental da família em sua trajetória. E nós vamos acompanhar daqui a pouco, né, Vanessa, nos próximos blocos aqui do Jornal A Voz de Campos de hoje, o discurso na íntegra, tanto da renúncia de Vladimir Garotinho, como também agora da posse do novo prefeito de Campos, Frederico Paes. Todos os destaques, a matéria completa está no jornalaurora.com.br, né, Vanessa? É isso mesmo. E o Frederico Paes, o Pietro, convidou a ex-prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, para integrar o governo aqui em Campos. Exato. Pode tirar a matéria do Frederico da tela? Vamos lá, operador. Volta aqui pra gente. Agora sim. Repete para mim, por favor, Vanessa. O Frederico Paes, ele convidou a ex-prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, para integrar o governo em Campos. Exato, a ex-governadora aceitou o convite e irá
em breve assumir a pasta, Vanessa, a Secretaria de Trabalho e Renda, não é? E nós temos a matéria também para mostrar. É isso mesmo. E a declaração foi dada durante a entrevista à Jovem Pan Campos, no qual o prefeito revelou a informação em primeira mão e comentou sobre a possibilidade de contar com a ex-governadora em sua equipe. Ele disse: "Vou anunciar aqui, em primeira mão, Rosinha deve ser minha secretária de Trabalho e Renda. O convite foi feito." Pergunta ela: "Eu convidei, seria uma honra tremenda para mim", afirmou. Frederico destacou ainda a experiência administrativa de Rosinha e relembrou a convivência profissional entre os dois. Segundo ele, a ex-governadora possui um perfil dinâmico e assertivo, características que poderiam contribuir com a gestão municipal. O atual prefeito assumiu o cargo, né, nesta quinta-feira. Nessa quinta-feira, hoje mesmo. Isso mesmo. Após a saída do Vladimir Garotinho, filho de Rosinha, em cerimônia realizada no Trianon. E a Rosinha já aceitou o convite, não é isso mesmo, Pedro? Exatamente, Vanessa. Logo depois, eu acredito que foi para a própria Jovem Pan, para o nosso não só colega, como amigo também, Diego Machado, a ex-prefeita e ex-governadora confirmou que aceitou o convite, portanto, em breve irá assumir a pasta. E aí, Vanessa, trazendo para o meu lado, o da Câmara, fica uma curiosidade no ar, porque quem está hoje como secretário de Trabalho e Renda, não é? Tem qualificação, Trabalho e Renda. Isso. É o suplente do PP, partido pelo qual Vladimir foi eleito prefeito, já foi vereador durante toda a dança das cadeiras na Câmara ano passado, o Vinícius Madureira. Então, será que Vinícius vai ser realocado para outra pasta de igual importância ou será que ele retorna para a Câmara? Fica essa dúvida, mas de todas as formas, a gente já começa o governo Frederico, perdão. A gente já tem como primeiro ato do governo Frederico um nome de peso, um nome muito importante em uma secretaria que também tem a sua importância, que não é pouca, não é, Vanessa? Muito, muito grande. E agora a gente imagina que vai começar a dança das cadeiras, né? Porque já começou, já no anúncio de posse, ele já fazendo uma mudança, né? Embora ele já fosse do governo, ele já era o vice-prefeito, mas a gente imaginava até que fosse ficar, né? Tudo da mesma forma. Mas já no anúncio aí de sua posse, ele já fez essa mudança aí. Então, a gente acredita que pode ter mais dança da cadeira aí. E, obviamente, Vanessa, a gente aproveita que, como nós só voltamos a falar sobre esse assunto no último bloco do jornal agora, para deixar os nossos votos, primeiro, de boa sorte, porque é preciso ter sorte para governar uma cidade como Campos, mas sem deixar de lado os votos de bom sucesso. Porque quem precisa de sorte é porque naquela área ou naquele momento pode não ter sucesso. Mas Frederico é uma figura, pelo pouco, acredito ainda pouco que nós conhecemos, que nós já sabemos que ele tem tudo para ter muito sucesso acima da sorte no governo de Campos, né, Vanessa? É isso mesmo. E fica aí o nosso parabéns, né, pela sua posse e que ele possa fazer esse finzinho aí de governo, né, um governo assertivo. Exato. São 2 anos e meio ainda de governo. Dá para trabalhar bastante. Frederico, a gente sabe que gosta de trabalhar. É isso mesmo. Olha, mudando de assunto, agora carga com 135 caixas de cigarros é apreendida em Seropédica, Vanessa. Conta pra gente. E o homem ele ainda foi detido, não é isso, Pedro? Exato. Tá aí na tela também a matéria do Jornal Aurora. Vamos acompanhar um pouquinho dessa matéria, Vanessa? Na madrugada dessa quinta também, PRFs apreenderam aproximadamente 40 mil maços de cigarros na BR-116. E a nota fiscal apresentada pelo condutor apresentava indícios de falsificação.
A equipe fazia fiscalização na BR-116, no município de Seropédica, quando abordou um furgão para verificação dos equipamentos obrigatórios e legalidade na carga transportada. Durante a ação, os policiais contabilizaram 135 caixas de cigarros no interior do veículo, aproximadamente 40 mil maços, Pedro. Posteriormente, o condutor apresentou uma nota fiscal da mercadoria. No entanto, após checagem da documentação e encaminhamento para a Cefaz RJ, foi constatada a falsificação. Ele ainda emitiu uma nota falsa para a polícia. O condutor foi detido por sonegação fiscal. É isso, sonegação fiscal, contrabando. A gente vê cada coisa aí nas nossas estradas, não é? Pelo Brasil. Realmente... E a PRF está atuando, né, o tempo todo aí nas rodovias federais. Foi uma audácia dele, né? Emitiu uma nota fiscal aí para a polícia, achando que essa nota não seria verificada, né? Que não seria... Os policiais só iam bater o olho e deixar passar. E pronto, né? A gente olharia, a gente não ia desconfiar, mas o policial não. O policial vai olhar, ele... né, já vai desconfiar, ele vai verificar a procedência. Mas é isso aí. Agora, passando aí das notícias aí de apreensão, de polícia, a gente vem com uma notícia legal, Pedro, que Quissamã reforçou o compromisso com a inclusão no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Exato. E nós vamos ler também a matéria que está no jornal aurora.com.br. Pode colocar em tela cheia, por favor, produção. Porque o município de Quissamã tem desenvolvido ações integradas que promovem cuidado, acolhimento e qualidade de vida para pessoas com o TEA, o transtorno do espectro autista. No dia de conscientização do autismo, que foi nesta quinta-feira também, no dia 2 de abril, foi promovido um momento de reflexão, informação e fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas com o TEA. A data em Quissamã, abro aspas, foi feita para garantir que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades e serviços de qualidade. A inclusão é um compromisso permanente da nossa gestão, diz o prefeito Marcelo Batista, que continua: buscamos promover respeito, acolhimento e igualdade. Alinhado à campanha nacional de 2026, que traz o tema Informação gera empatia e empatia gera respeito, o município vem consolidando uma rede de atendimento integrada envolvendo diferentes áreas da gestão pública. A matéria completa está disponível no jornal Aurora.com.br. Vanessa, algum comentário? Não, isso aí é interessante, Pedro, porque eu queria fazer um comentário assim bem pessoal, porque eu tenho algumas amigas com filhos com o TEA, né, com o espectro autista. E é importante essa conscientização da população. O autismo não deve ser romantizado, né? Elas falam muito isso, porque às vezes a gente vê aquelas coisas na internet, é muito especial, seres de luz, né? São pessoas como outra qualquer, e que precisam de muita atenção, muito cuidado. O autismo não é uma romantização, não é mesmo. É muito difícil. Eu fico pensando, a minha filha que não tem nenhuma condição, já não é fácil, né? A gente criar uma criança. Imagina uma criança com alguma condição, ou seja, o que for, né? No caso, o autismo, a gente sabe que não é uma doença, né? Mas é uma condição. E cuidar de uma criança também que seja doente é mais difícil ainda, inclusive, né? Porque existem diversos graus, né? Inclusive sim. A questão do acompanhamento. Você vai ter ali um autista, né? Ou uma pessoa com a síndrome de Asperger que é superdotada, que tem uma inteligência maior, considerado um autodidata, um outro que está no nível mais avançado, que aí já é não verbal, que não consegue se relacionar bem com os próprios pais. Então, existe várias nuances, e aí, infelizmente, muitas pessoas, uma parte, acaba achando que acabou a vida dela por ter sido mãe ou pai de uma criança com autismo, e outros
vão pro lado contrário, que é tão ruim quanto, acabam achando que ganharam na loteria por algum motivo. Porque é muito especial, como você disse, seres de luz, acaba romantizando, mas o principal, que é o cuidado, o acolhimento do jeito certo, até entendendo e respeitando as individualidades que cada ser, que cada pessoa tem, isso não acontece, né, Vanessa? É verdade, você falou aí que cada um é de um jeito, né? Eu tenho uma amiga, Aninha, mando um beijo para ela. Ela tem 2 filhos autistas, né? Inclusive o mais velho, ele passou, acho que, se eu não me engano, em 2º lugar no IFE, né? E o mais novo, que, se eu não me engano, ele é 1 ano mais novo que minha filha tem 10 anos, acho que ele tem 9, ele não consegue aprender a ler, ele não consegue aprender a identificar as cores, né? Ele tem crises convulsivas o tempo todo. Então, assim, olha que diferença, né? O mais velho, ele passou em 2º lugar no IFE e o mais novo, ele não consegue aprender a ler, nem identificar as cores. Então, cada um tem a sua individualidade e é importante as pessoas de fora entenderem isso. Exato. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Como sempre, o recado da nossa patrocinadora oficial, a Coagro. E na volta, em 1 minutinho, nós vamos exibir, Vanessa, e vamos comentar aqui também tudo sobre a vinda, né? Nós recebemos já pela primeira vez nesse ano um pré-candidato aqui nos nossos estúdios, que é o pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ex-governador também entre 2019 e 2021, muito bem lembrado. E nós temos uma entrevista exclusiva. Nós vamos trazer tudo para vocês no Jornal Voz de Campos em 1 minutinho. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Muito boa noite para você que está nos assistindo, você que porventura está chegando agora. O Jornal A Voz de Campos está de volta. Muito bom dia, né, Vanessa? Para quem está nos vendo pela TV Aurora, nas nossas reprises diárias, sempre às 8 da manhã. Agora, Vanessa, nós chegamos à nossa entrevista da semana. Uma entrevista exclusiva, não é? É isso aí. Ontem, né, o ex-governador e pré-candidato ao governo do Rio, Wilson Witzel, concedeu uma entrevista exclusiva aqui à TV Aurora. Ele esteve aqui na tarde de ontem, permaneceu até o início da noite, né? Junto ao Ivan Batista e o Luciano Freitas, que é
São ambos candidatos, né? Pré-candidatos. Pré-candidatos. O Ivan Batista é pré-candidato a deputado estadual e o Luciano Freitas, pré-candidato a deputado federal. Exato. Né? E ao Congresso Federal, o Wilson Witzel respondeu algumas perguntas, né, que fizemos a ele aí. Na verdade, uma série de perguntas. Exatamente. A nossa primeira pergunta, o pré-candidato a governador, Wilson Witzel, falou sobre a sua visita a Campos e o lançamento da pré-candidatura do nosso colega Luciano Freitas a deputado federal. Na tela. Bom, uma alegria muito grande estar em Campos, uma região muito importante do nosso estado, que necessita de investimento econômico para se recompor. O Luciano, que já é conhecido aqui na região, sempre lutou pelo desenvolvimento da região, pelo direito do cidadão, ouvindo os seus lamentos, e tê-lo como pré-candidato e futuramente candidato a deputado federal pelo nosso partido, o Democrata, é motivo de muita alegria. Então, Luciano, parabéns aí pela sua decisão de ser pré-candidato a deputado federal, que essa região tem muitas pautas importantes do óleo, do gás, do agronegócio, para que nós levemos para o governo federal financiamento, a presença mais marcante do BNDES na região. Hoje há um descaso completo do governo federal com essa região. Então, tem muita pauta importante para você. E também a presença do comissário da Polícia Civil, o Ivan Batista, que aceitou o desafio de colocar o seu nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado estadual e ocupar na Alerj um espaço importante. É um policial honesto, estava me contando hoje que o carro dele é de 2011, né? Isso mostra que ele tem esse compromisso, e tenho certeza que na Assembleia Legislativa o Ivan vai continuar o mesmo ser humano que ele é antes de ser deputado. Ele vai lutar pela categoria dele, os policiais civis que estão passando por problemas gravíssimos na estrutura da sua carreira, na estrutura funcional, e a segurança pública é um problema que hoje afeta o Brasil todo, né? E o Rio de Janeiro é um dos estados mais afetados pela violência. E aqui, nessa região, Itaperuna, Campos, o número de homicídios tem aumentado muito, e a nossa deficiência em conseguir investigar. Então, fico feliz de ter aí duas pessoas, né, um jovem e um experiente policial, já 24 anos na Polícia Civil, aceitando o desafio de ir para a Alerj, uma Assembleia Legislativa que hoje eu digo que é uma Assembleia contaminada pelo crime organizado. Vanessa, uma Assembleia hoje que a Polícia Federal diz que metade dos deputados tem envolvimento com crime organizado. Uma das razões pelas quais eu nunca tive um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, né? Então, eu acredito que a população do Estado do Rio de Janeiro hoje tem que olhar para os candidatos a deputado estadual e federal para escolher bem o seu representante, e fazer uma mudança completa da Assembleia Legislativa. Então, vem aqui com essa missão de conscientizar a nossa população que nós temos que ter representantes do povo na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, novos, mudança de áreas e pessoas com um passado que os recomenda para a função que eles estão se candidatando. Tá aí a primeira fala do pré-candidato governador Wilson Witzel. Vanessa Nascimento foi responsável por essa entrevista. Então, Vanessa, antes da gente passar para as próximas perguntas, né, e as próximas respostas do Witzel, do Ivan e do Luciano, quero que você fale um pouco sobre como foi recepcionar aqui ontem na TV Aurora, lembrando que o Wilson Witzel e o Ivan também participaram do programa A Voz de Campos. Foi ao ar na quarta-feira, às 6h, e tem reprises aqui na TV Aurora todo dia às 7 da manhã. Então,
se você que está assistindo agora o jornal aí ao longo da semana não assistiu a Voz de Campos com Luciano Freitas, a Vanessa de Oliveira, né, a nossa outra Vanessa aqui da TV Aurora, o Witzel e o Ivan Batista, amanhã às 7 da manhã você pode acompanhar aí nas nossas reprises. Então, como que foi receber os pré-candidatos aqui e como você avalia a entrevista realizada? Já adianto, muito bem por você, Vanessa. Obrigada, Pedro. Olha, Pedro, foi uma entrevista bem proveitosa, né? Porque é importante receber, né, os pré-candidatos aqui, principalmente com esse olhar para a nossa cidade, para o interior do Rio, que é um local que precisa de muita atenção. A gente receber um pré-candidato ao governo do estado, e a gente já está fazendo essa recepção, é fazer que ele olhe para cá, né? Caso ele seja eleito, né? A gente ainda não sabe, né, quem será eleito, mas caso ele seja eleito, a gente já está fazendo com que ele olhe aqui para a nossa região, não é Campos apenas, mas para todo o interior do estado, né? Inclusive, a gente não só abordou o pré-candidato ao interior, a Campos, não. A gente falou do Rio, a gente falou da Baixada Fluminense, né? Quais seriam as prioridades, porque a gente sabe que a região da Baixada, eu que sou da Baixada Fluminense, a gente sabe que hoje em dia a Baixada Fluminense está uma região muito mais perigosa, né? Eu fui nascida e criada em Belfor Roxo, e pelo menos no local onde eu morava, a violência era muito, muito, muito inferior, né? E hoje em dia eu tenho amigos que moram lá ainda e dizem que o local assim está entregue aos bandidos, né? E é muito triste a gente saber que o lugar onde a gente nasceu está dessa forma, né? E até por isso eu quis saber dele quais seriam as prioridades para a Baixada Fluminense e saber, né, como ele vê essa questão. Ele falou muito de seropédica, ele falou muito de industrialização para a região da Baixada Fluminense, que a gente sabe que tem um campo muito grande para isso. Já existem algumas indústrias, né, na Baixada. Lá em Belfor Roxo sempre teve a Bayer, né, que foi uma indústria muito grande. E lá em toda a região da Baixada Fluminense a gente sabe que tem várias indústrias. Então é importante não deixar as que existem morrer, né, e trazer novas indústrias, fomentar o mercado de trabalho. E ele falou, né, também de olhar aqui para a região norte fluminense, que é o que a gente está esperando aqui para melhorias, emendas aqui para a nossa cidade também. Exato. Então vou deixar para você mesma, Vanessa, chamar a nossa próxima parte, né? São várias partes aí dessa entrevista. Faça as honras, por favor, da nossa segunda parte dessa entrevista exclusiva com o pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e os pré-candidatos à Alerj e ao Congresso Federal, Ivan Batista e Luciano Freitas. Pietro, a gente também falou, né, sobre a questão do processo de impeachment dele, né, que ele ficou inelegível no período, e também falou sobre o Rodrigo Barcelar, e ele destacou os desafios de uma possível próxima gestão. Vamos ver. Daqui de Campos saiu um deputado que hoje está preso em Bangu por associação ao Comando Vermelho, junto com outro deputado, o TH Joias, que está até num presídio federal, e até um desembargador federal também envolvido, o que nos deixa perplexo e, ao mesmo tempo, nós conseguimos entender por que a Assembleia Legislativa não queria que eu permanecesse governando o Estado do Rio de Janeiro. Lembrando, Vanessa, que assinaram o processo para que eu não continuasse a governar o Rio de Janeiro, a deputada Lucinha, que é do partido do atual prefeito, Eduardo Paes, ela foi investigada no meu governo pela Polícia Civil, envolvida com a milícia do Zinho. Depois a investigação continuou com a Polícia Federal e hoje ela está denunciada, com a denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por envolvimento na milícia
do Zinho. Ela chegou a ser demitida. Ela chegou a ter um mandato cassado numa outra ação penal. E a Assembleia Legislativa, essa mesma Assembleia Legislativa que foi rápida em impedir que eu continuasse a governar o Rio de Janeiro, foi rápida em impedir que ela não perdesse o mandato, já cassado e condenada. Então, é uma realidade que, infelizmente, se torna cada vez mais clara da existência de uma Assembleia Legislativa que, como eu falo, não são todos, mas a grande maioria ali hoje não quer que o Rio de Janeiro dê certo. E por isso que eu, vencido esse prazo lamentável em que eu tive que me afastar da política, que eu fiquei impedido de fazer o que quase 5 milhões de fluminenses me permitiram como governador, desenvolver o nosso Estado, combater o crime organizado, combater o Comando Vermelho, trazer desenvolvimento para o nosso Estado. Eu fui impedido por esse grupo que tomou conta da Assembleia Legislativa. E eu aprendi, já sei quem são, nós já sabemos como vamos combatê-los e como nós vamos enfrentá-los. Eu aprendi muito e tenho certeza que a gente vai poder usar esse aprendizado, mais uma vez, para ajudar o nosso povo do nosso Estado, que ninguém aguenta mais viver nessa violência, insegurança e empobrecimento do nosso Estado. Tá aí mais uma das partes, né, da nossa entrevista, Vanessa. Vou deixar contigo agora. Aqui ele falou, né, sobre a questão aí do Rodrigo Bacelar, né, que atualmente está preso aí por essa questão aí de envolvimento, né, com pessoas ligadas ao tráfico, como o caso do TH Joias. E no processo de impeachment, ele disse, né, que foi alvo de... Posso falar o português, claro? De uma armação. Né? A palavra, né? Eu estava querendo lembrar uma das palavras que ele usou, mas ele fala, né, de que foi alvo de uma armação, né, desse grupo, né, de Cláudio Castro. Do próprio vice com Bacelar e, obviamente, tendo o apoio ali de toda ou pelo menos de parte da Alerj. Ele aproveita, até faz o link, não é, com tudo que vem sendo dito nesses últimos meses, inclusive em paralelo à problemática, do Bacelar, de que relatórios apontariam que metade ou mais da Alerj, 35 ou mais deputados, estariam envolvidos também com o crime organizado. E espero que, se eles estiverem mesmo envolvidos, que eles tenham o mesmo destino do Rodrigo Bacelar, né? Que não saia impune, né, o Pietro? Que é o que a gente espera, é justiça, né? Porque Exato. O povo não seja feito de bobo. Bom, mas agora a gente tem... Vamos para um assunto bom, Vanessa? Vamos sim. Vamos um assunto bom, né? A nossa terceira pergunta foi para os pré-candidatos, não é, Vanessa? É isso aí. É de cima, é de cima. Essa daqui? É de cima aqui, ó. Vou ler. Pode Os ser. Pré-candidatos a deputado federal Luciano Freitas e estadual Ivan Batista falaram sobre suas trajetórias e pautas. E é isso que a gente vai ver agora, na tela. Sim, Vanessa. Então, a nossa bandeira de luta é os deficientes visuais e também a categoria de motoboys, entre outras bandeiras de luta que a gente tem, porque hoje eu sou deficiente visual, com baixa visão, então sei a luta que é conseguir um tratamento pela rede pública. Então, a principal bandeira seria essa. Mas a gente vem numa construção, né? Eu já sou um dos fundadores desse mesmo partido que hoje a gente está junto aqui, o Wilson Bitson. A gente vem construindo essa bandeira de um instrumento, né, de luta. Então, a gente vem bastante tempo nessa luta, nessa construção. Atender demandas locais, como tem acontecido. A gente, chegando na cidade hoje, constatou que há diversas unidades de polícia que estão sendo desocupadas e estão sendo tomadas pelo tráfico. O tráfico está expandido na cidade. A gente não pode deixar que brigas locais políticas interfiram no bem-estar da população. O que a gente defende é austeridade no trabalho da segurança pública, de combater o crime com seriedade, não dar trégua à criminalidade e defender a população. Isso que a população quer dos órgãos, de uma relação boa entre a Alerj, de ter um deputado que possa ter um gabinete aberto do governador, que possa expor a demanda, e dentro da viabilidade dos recursos, a gente está atendendo a comunidade.
Tá aí as falas, né? Estão aí as falas dos pré-candidatos também a deputados, né? O Ivan é pré-candidato a deputado estadual, né? Policial civil, e o Luciano Freitas é empresário, tem toda a pauta das pessoas com deficiência, também tem um apelo muito forte, uma ligação muito forte com os motoboys aqui em Campos, né? Mas apresentou aí as suas pautas que são voltadas para a parte da saúde, né? Enquanto o Ivan mais para a parte também da segurança e um pouco da trajetória de cada um. Agora, Vanessa, falando em segurança pública, nós também perguntamos ao Witzel sobre os 100 primeiros dias, é isso? No caso, os 100 primeiros dias, né, de governo, ele sendo eleito, né, na área da segurança pública e economia. A gente quis saber quais seriam as propostas dele, né, nesses 100 primeiros dias ele sendo eleito. A gente vai ver aí a resposta dele. A Polícia Militar perdeu quase 2 bilhões do orçamento que eu deixei para ela em 2019 e 2020. O dinheiro da SEDAI sumiu, infelizmente. Se eu estivesse no governo, evidentemente isso não teria acontecido. E nós, junto com o sumiço do dinheiro da SEDAI, os policiais também estão sumindo. Aqui o nosso pré-candidato deputado estadual Ivan falou do fechamento dos DPOs, que é os destacamentos de policiamento ostensivo, em alguns bairros aqui da região. Então, a redução do efetivo da Polícia Militar prejudica muito o trabalho de prevenção. Então, a primeira coisa é colocarmos 10 mil policiais na rua. Onde estão esses policiais? Cedidos para outros órgãos, só a seção de policiais já conta mais de 5 mil policiais cedidos para outros órgãos. Então, nós vamos pegar esses policiais de volta. Alguns policiais que estão na administração pública, nós vamos convidar os policiais da reserva para voltar para a ativa, para ocupar áreas administrativas, e nós vamos liberar esses policiais para estar na rua. Nós vamos colocar um policiamento movimentado. Hoje o policiamento está muito estático na capital e vamos fazer aquilo que nós começamos em 2019. Se precisar fazer operação todo dia, nós vamos fazer todo dia operação nas comunidades ocupadas pelo narcoterrorismo e vamos prender, e se não pudermos prender, nós vamos neutralizar, inclusive, se for necessário, com a morte do narcoterrorista, e reocupar esses territórios como nós começamos a fazer em 2019. Lembro que eu fui a Angra dos Reis, os bandidos estavam simplesmente tomando conta da cidade, tinha toque de recolher. Nós simplesmente acabamos com a bandidagem em Angra dos Reis, isso a população até hoje se lembra da ação que nós fizemos. Nos morros do Rio de Janeiro, nós fizemos grandes apreensões de droga. Na Maré, fizemos a maior apreensão de droga em 2019 e sem dar um tiro, porque o trabalho da Polícia Civil que estava sendo realizado no combate à lavagem de dinheiro, que foi praticamente extinto, e agora nós já sabemos por que não está se combatendo a lavagem de dinheiro, deputados envolvidos com o Comando Vermelho estavam usando dinheiro do próprio Comando Vermelho. E se você começar a investigar a lavagem de dinheiro, vai chegar em quem está lavando o dinheiro do tráfico. Esse departamento foi desmontado na Polícia Civil. Nós tínhamos dezenas de policiais trabalhando nessas investigações. E isso foi aniquilado após a minha saída do governo. Então, nós vamos retomar o trabalho de combate à lavagem de dinheiro. Vamos retomar um policiamento ostensivo com mais 10 mil policiais, e isso tudo nos primeiros 100 dias. Já vai dar para sentir a diferença. Vai ter redução de roubo de carga, redução de roubo de carros nas ruas. Nós vamos ampliar o horário do segurança presente nas áreas em que ele já está funcionando. E no interior, nós temos que formar mais policiais no interior do estado. Então, nós vamos trabalhar para trazer recursos para o nosso estado, para desenvolver economicamente o estado. É preciso ter dinheiro para desenvolver o estado e, com isso, aumentar a nossa receita. Ao longo dos 4 anos, nós queremos repor pelo menos 10 mil policiais.
ou seja, fazer concurso para mais 10 mil policiais. Com isso, eu acredito que não só nos 100 dias, que nós já vamos sentir a diferença, né? Comigo é operação, é combate nas ruas, é policial, é viatura, é a Polícia Civil equipada, motivada e trabalhando no combate à lavagem de dinheiro, doa quem doer. Se tiver que prender deputado, nós vamos prender. Se tiver que prender quem quer que seja, vai ser preso, porque eu não tenho bandido de estimação. E quem está de fuzil é narcoterrorista, a polícia que eu comando vai atirar para neutralizar, inclusive com a própria vida do traficante que tiver de fuzil. Guarda o fuzil, é melhor abandonar essa vida, procurar outra coisa para fazer, porque se ficar, ou será preso ou vai para o caixão. É isso aí, Pedro. Ele foi questionado, né, sobre a questão da segurança, falou aí, né, de como agir em relação aos bandidos. A gente não sabe se será dessa forma mesmo, né, caso ele seja eleito, mas é o que ele está propondo, né, apresentando para a população, e a gente fica na expectativa, né, de que realmente melhore a segurança, né, de todo o estado do Rio, não só de quem mora lá na capital, porque a gente sabe que lá é muito maior a violência, né, em relação ao interior do Rio, mas também a Baixada Fluminense e outras regiões aqui, porque também tem municípios, ô Pietro, aqui do interior, que também está aumentando a criminalidade, né? Quissamã, por exemplo, é um município bem pequeno, mas que aumentou muito a questão de apreensão de drogas, a questão da criminalidade, né? Adolescentes envolvidos, né, em assaltos, nas drogas. Então, assim, é necessário ter esse combate, o olhar para todo o estado do Rio. É difícil? É, mas tem que trabalhar. Se todos eles trabalharem para melhorar, a gente vai ter diferença. E dá um gostinho de esperança também ver que, pelo menos imaginar que alguém tenha a postura de colocar, minha opinião, narcoterroristas de fato como narcoterroristas. E se tiver que matar, que mate, porque quando eles têm que matar, né? Quando eles querem matar uma pessoa inocente ou fazer pior, como a gente está ao vivo nas redes sociais, eu não posso falar certas palavras. Para não ser cortado. Exato, mas existem diversas formas de tortura que os bandidos praticam com pessoas inocentes, às vezes pior do que se simplesmente desse um tiro na cara e matasse, né? Fazem coisas mil vezes piores. Então, pelo menos nesse ponto, eu sinto um pouco de esperança quando alguém se propõe a fazer algo desse tipo. Como a gente teve operação no ano passado, onde acho que 117 eram bandidos e foram derrubados, ou como, né, a polícia e os candidatos, né, os políticos gostam de falar, neutralizados. Em paralelo a isso, Vanessa, eu aproveitei a deixa para perguntar ao pré-candidato se o seu governo 2 será um governo de choque, tendo em vista que todas essas propostas que vocês acabaram de ver eram em relação somente aos 100 primeiros dias de governo, Vanessa, vale ressaltar. E também qual é a chave para recuperar a economia do Estado. O Witzel respondeu e a gente confere agora, na tela. A competição nos órgãos do governo, ela é real. Empresas que vão ser licitadas, elas serão licitadas com uma competição real. Então, não haverá privilégio para nenhuma empresa que vá ser contratada pelo Estado. E isso é um recado para o crime organizado, de que eu não aceito negociar com bandido, não aceito negociar com traficante. E vamos fazer operações todos os dias, porque eu não recebo dinheiro de nenhuma facção, não recebo dinheiro de nenhuma empresa, eu não preciso da política. Eu estou na política porque eu acredito que nós precisamos mudar, porque senão nós seremos governados por quem não quer mudar. E, em relação ao que você perguntou, na economia, o Rio de Janeiro precisa de desenvolvimento econômico. Então, nós vamos em busca desses recursos. Eu vou criar o Banco de Desenvolvimento do Estado. Vamos colocar
100 bilhões nesse Banco de Desenvolvimento para emprestar para o empresário, trazendo novas empresas para o Rio de Janeiro. Nós vamos emprestar juros de 10% ao ano e vamos instalar centenas de novas indústrias no Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta convicção de que nós vamos conseguir trazer esse recurso de fora, vamos emprestar para os empresários e em 4 anos nós vamos ter um aumento considerável da nossa riqueza. E é assim que nós vamos reduzir essas desigualdades, toda essa tristeza que nós estamos vivenciando nas comunidades do Rio de Janeiro. E um grande projeto habitacional, um recurso que nós vamos ter que buscar fora do Brasil, porque aqui no Brasil hoje o dinheiro é caro e a União faz política com esse dinheiro. O presidente, que eu não sei qual vai ser o presidente eleito, mas independente do presidente eleito, eu sei que vai ser difícil conseguir dinheiro com a União. Então nós temos que buscar esse dinheiro fora. Existe condições do Estado buscar fora e emprestar para o nosso empresário para o desenvolvimento econômico. Nós vamos fazer isso. E com o desenvolvimento econômico do Estado, gerando recursos, aumentando as empresas aqui no norte fluminense, no oeste fluminense, nós vamos dobrar a nossa capacidade de produzir e vamos gerar 200 mil novos empregos no Estado nesses próximos 4 anos. É uma meta ousada, mas eu acredito que é perfeitamente factível que nós tenhamos desenvolvimento econômico. A segurança é um problema, mas o desenvolvimento econômico é um problema tão grave quanto a segurança, porque uma coisa está atrelada à outra. E aqui no norte do nosso estado, nós com certeza vamos investir muito no agronegócio, em novas indústrias. Tenho conversado com os empresários aqui do Norte Fluminense e mostrado para eles que nós temos condições de trazer recursos através do Banco de Desenvolvimento do Estado. E eles estão muito otimistas, porque nós temos aqui possibilidade de colocar 5 bilhões na economia do norte do nosso estado. Então, esse, basicamente, é o nosso programa de governo que prevê essa grande possibilidade de investimentos no estado do Rio de Janeiro como um todo e combater com rigor a violência. E eu acredito que aí nós vamos novamente entrar numa curva de crescimento e retomar o nosso protagonismo junto aos outros estados da federação. Hoje nós já estamos perdendo espaço para Paraná e Minas Gerais. Justo, porque eles fizeram o dever de casa e nós não estamos fazendo. Mas nós temos que voltar a ser o segundo estado do nosso país. Hoje nós estamos já ficando em 4º. Então, é algo preocupante e muito temerário o aumento da pobreza no nosso estado. Bom, é isso aí. Agora vamos passar para a próxima pergunta que a gente fez aí ao pré-candidato a governador do estado do Rio, Wilson Witzel. Ele também respondeu como é possível fazer uma reestruturação socioeconômica, principalmente em regiões carentes do estado. Vamos ver aí qual é a proposta dele. Como te falei, o Programa de Desenvolvimento Econômico vai estimular novos investimentos, novas indústrias em todo o estado. Seropédica é uma área importante, logística, Duque de Caxias tem área industrial, Porto Real tem uma área industrial, ampliação do polo metal mecânico, a área logística do Rio de Janeiro é muito importante. Então nós temos aí possibilidade de investimentos, como eu falei, da ordem de 100 bilhões de reais, facilmente a gente consegue trazer de investimento para o Rio de Janeiro, porque há projetos bons. O agronegócio aqui no norte do estado, retomar a produção aviária do nosso estado, no sul do nosso estado. Hoje você não produz mais frango no sul, Resende, Barra Mansa, e nós temos um clima propício à produção do frango. Hoje a China compra muito frango, o Oriente Médio compra muito frango, compra muita carne, e nós temos que dar condições do empresário reativar os nossos frigoríficos no sul do nosso estado. Então, aquela região, uma região muito importante industrial, polo metal mecânico. Então, eu acredito que, trazendo novos investimentos, nós vamos conseguir dar melhores oportunidades para os nossos jovens e para as pessoas que estão desempregadas hoje. Na região ali mais populosa do nosso estado, que é São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, São João do Meriti, Belfor Roxo, Seropédica, Paracambi, aquela região toda pode virar um complexo industrial, logístico de referência mundial, porque nós temos ali o Porto de Itaguaí para escoamento dessa
produção, um grande porto de retrocarga ali naquela região de Itaguaí também pode ser criado, um aeroporto de carga na região de Sepetiba também pode ser um bom desenvolvimento, e o arco metropolitano ser ocupado. Uma das minhas propostas em 2019 era concessionar o arco metropolitano pelo Estado. O Estado do Rio de Janeiro assumiria novamente o arco metropolitano para fazer o policiamento e para fazer o estímulo de ocupação naquela região do arco metropolitano e concluir o arco metropolitano, inclusive. Então, há muito que se fazer, nós temos condições de fazer e eu tenho certeza que em 4 anos o Rio de Janeiro pode estar muito diferente. Já estava. 2019, 2020 já estava uma grande mudança. Infelizmente, mudanças assustam. E como eu disse, eu não agrado o sistema me persegue, vai continuar me perseguindo, mas eu tenho convicção de que eu estou fazendo a minha parte. Cada um de nós aqui tem que fazer a sua parte, ainda que a gente tenha que se expor a esse tipo de situação de enfrentamento ao sistema. Eu enfrentei o sistema. Esses que estão aí são amiguinhos, são parceiros. Eduardo Paes, Bacelar, tudo amiguinho, tudo gente que participa da mesma mesa, a mesa do famoso guardanapo. Então, esse povo é um povo que não vão querer estar ao meu lado. Mas ao meu lado, eu tenho certeza que vai estar a população do estado do Rio de Janeiro, porque todos queremos mudança, todos queremos que nós consigamos ter um futuro melhor para nós, para a nossa velhice, para os nossos filhos, ainda que nós tenhamos que brigar, que lutar por isso. A primeira luta é com o voto e depois nós temos que lutar com a nossa voz. Se preciso for, ir às ruas. Nós temos que mostrar a força do povo fluminense, que ninguém aguenta mais essa bagunça, essa baderna, falta de respeito com a população do nosso estado. Essa foi a entrevista exclusiva do pré-candidato a governador do estado do Rio, Wilson Witzel. A gente também teve aí as falas do Ivan Batista e do Luciano Freitas. E com isso, Vanessa, você quer fazer algum comentário final antes do intervalo? Não, eu acredito que tenha valido bastante a pena, né, essa vinda dele aqui no município. Depois dessa entrevista, ele ainda participou aqui, como você falou no início, do programa Voz de Campos com Luciano Freitas. Depois ele foi a alguns bairros aqui, né, no município, com o pessoal aí ligado ao grupo de motoboys, né? O Luciano Freitas fez essa companhia, ele aí, por alguns bairros, distritos aí da cidade. E a gente fica agora, o Pietro, na expectativa de que seja feita a melhor escolha para o nosso estado. Exato, e quero, obviamente, trazer aqui que é uma honra sempre receber ex-mandatários e agora, ao mesmo tempo, iniciando também essa série que a gente terá em breve aqui no nosso estúdio, os pré-candidatos e futuramente os candidatos a governador, a deputado federal, deputado estadual da nossa região. Por que não até senadores e quem sabe candidatos a presidente, mas já começamos com um pré-candidato a governador, um pré-candidato estadual e um a federal. E é isso, né? Agora nós vamos para mais um rápido intervalo. Dessa vez não é da Coagro, esse sim é de casa. Você ouve a gente falar aqui sobre o aplicativo da Rede Aurora, mas ainda não conhece? A gente vai mostrar toda semana para vocês nos nossos comerciais do jornal A Voz de Campos como funciona e tudo que você pode conferir no super app da Rede Aurora. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta tem mais Jornal Voz de Campos. GTV Manager, a plataforma oficial da Rede Aurora de Comunicação. Mais um aplicativo, um sistema multimídia de TV, rádio, jornal e podcast. TV, assista nossa programação 24 horas, ao vivo, sem parar. Grade,
Aqui você acompanha a lista diária de programação e fica por dentro dos seus programas favoritos. Rádio. Ouça a nossa programação musical eclética e variada, feita cuidadosamente para todos os públicos. Podcast. Não deu para acompanhar o seu programa favorito ao vivo? Aqui você pode ouvir e baixar para acompanhar quando e onde quiser. Em podcast, todos os nossos programas ficam disponíveis em áudio para você acompanhar a sua programação favorita, Jornal. Aqui você acompanha todas as notícias da sua cidade e região pelo Jornal Aurora e pelos portais parceiros da Rede Aurora e direto no aplicativo. A mídia é um sistema que disponibiliza todos os conteúdos da emissora, como as participações dos seus convidados favoritos e, claro, todos os programas. Você encontra tudo aqui. Baixe agora mesmo o aplicativo da Rede Aurora e tenha uma experiência única na palma da sua mão. Acesse app.redeaurora.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Rede Aurora, mais que TV. Todas as mídias em um único play. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Muito boa noite para você que ainda nos acompanha ao vivo e bom dia para você que está aí com a gente nas nossas reprises diárias. O Jornal A Voz de Campos retorna do intervalo. Você viu aí um pouco de como funciona o nosso super aplicativo, né, Vanessa? É isso aí, o nosso aplicativo é tudo em um único play, né, ô Pietro? Exato. É rádio, TV e site. Isso aí. E a gente aqui do estúdio já vai se despedir de quem está nos assistindo, então deixa a oportunidade para a Vanessa fazer suas considerações finais e até semana que vem, né, Vanessa? Toda quinta-feira, Jornal A Voz de Campos, às 18 horas, né? Comigo, Vanessa e Pietro Souza. E toda segunda-feira, eu também estou aqui ao vivo com o programa Irmãs Dorameiras, né? Com a Andréia Correia, às 19 horas. Isso. E terça-feira, com o Jornal Aurora, às 18h30, também ao vivo. Então, até quinta-feira que vem. E aí você passa para o Pietro aí para passar para informar aí o que a gente vai deixar aí para vocês assistirem. Exato, Vanessa, muito obrigado pela sua companhia, obrigado também para você que está nos assistindo até agora, pela sua audiência, pela sua paciência, e você vai assistir agora na íntegra os discursos de renúncia do ex-prefeito Vladimir Garotinho e de posse do agora prefeito Frederico Paes. A gente retorna semana que vem com mais um Jornal A Voz de Campos. Boa noite, tchau, tchau. Bom dia. Presidente, eu não estou acostumado com o rito da Câmara, não, é pela ordem que fala. Antes de eu ler, queria só agradecer algumas presenças. Agradecer aqui a presença de dois amigos deputados estaduais, Douglas Ruas, Bruno Dauaire. Obrigado pela presença de vocês dois. Hoje é feriado, né? Ponto facultativo, quinta-feira santa, todo mundo com seus compromissos, muitas pessoas viajando, mas os dois fizeram questão de vir aqui, então sou muito grato. Agradecer a minha mãe. Obrigado, mãe. Por você ter vindo aqui. Esse momento difícil, mas necessário. Agradecer a minha esposa, minha eterna única dama, nunca foi primeira dama. Aos meus filhos, Antônio e Gabriela. A todos os companheiros de trabalho, de luta, esses 5 anos e meio,
Se eu fosse citar nominalmente, eu vou, com certeza, deixar alguém magoado, mas eu preciso, em nome de todos vocês, pedir que uma pessoa fique de pé. Em nome dessa pessoa, que eu quero que vocês aplaudam com muita força, agradecer o carinho e a dedicação que a gente teve para reconstruir a cidade. Quando eu falo reconstruir, algumas pessoas que estão aqui que não são de Campos, porque eu sei que tem gente aqui que eu já encontrei que não é da cidade, quando eu falo reconstruir parece um discurso político, né? Mas quem é morador daqui, quem é servidor público, quem é trabalhador dessa cidade, sabe que de fato o trabalho foi de reconstruir tudo. Então eu queria que ficasse de pé meu amigo, conselheiro de horas difíceis, professor Suledil. Em nome do Suledil, nosso decano, eu agradeço o carinho e o tempo de convivência. E agora eu passo a leitura da carta. Que na verdade disseram que era para eu fazer um documento de 2 parágrafos. Eu falei, nunca. Eu levei 4 horas escrevendo isso ontem e Tassiano no final queria jogar no chat GPT. Ilustríssimo senhor presidente, senhores vereadores, hoje não falo apenas como prefeito, mas como alguém que viveu, sentiu e se dedicou de corpo e alma a essa cidade. Escrevo essa carta com o coração cheio de sentimentos que se entrelaçam. Gratidão, responsabilidade e um amor incondicional por Campos dos Goytacazes. Há 6 anos vocês me confiaram a missão mais importante da minha vida: resgatar uma cidade ferida e desacreditada. Assumi a prefeitura em um dos momentos mais desafiadores de sua história recente. Enfrentamos juntos dias difíceis que pareciam não ter fim, diante de tantos problemas estruturais a serem resolvidos. Vivemos pandemia, salários atrasados, serviços comprometidos, hospitais que pareciam cenário de guerra, rede de proteção social extinta, educação sem rumo e sem nota oficial no índice do governo federal. Havia uma total falta de confiança institucional e a população cansada de promessas que não se cumpriam. Mas nós não desistimos, trabalhamos, reconstruímos, superamos. Sem atalhos e sem milagres, mas com seriedade, pés no chão e coragem para enfrentar desafios que por muito tempo foram evitados. Organizamos a gestão, colocamos as contas em dia, retomamos serviços essenciais, reconstruímos políticas públicas e conseguimos devolver esperança à vida dos campistas. Mas nada disso foi feito sozinho. Foi feito com uma equipe comprometida de servidores que nunca desistiram e, principalmente, com um povo forte que resistiu em tempos de dificuldade. Hoje, Campos é outra cidade, ainda com desafios como toda grande cidade, mas com um caminho planejado e pronta para novas e importantes etapas do seu crescimento. Eu exercia o mandato de deputado federal e, por amor a essa cidade, eu retornei. E é por esse mesmo amor que hoje eu apresento em caráter irrevogável e irretratável a minha renúncia do cargo de prefeito. Não por desejo pessoal, mas por convicção de que é necessário e por obediência ao que Deus falou ao meu coração.
É pensando no futuro de Campos e no meu compromisso com o nosso povo que hoje tomo uma das decisões mais difíceis e dolorosas da minha vida. Mas Campos não pode continuar perdendo oportunidades por falta de representação forte em Brasília. Eu renuncio ao cargo e também aos benefícios do cargo de prefeito, mas eu não posso jamais renunciar ao meu dever de lutar por cada cidadão e cada irmão campista. A política, para mim, sempre foi um instrumento de transformação social. E entendo que este momento é de encerrar este ciclo para que novos caminhos possam ser construídos, mas com estabilidade e continuidade, sem que a cidade perca o ritmo das conquistas já alcançadas. Tenho plena confiança que o vice-prefeito Frederico Paes e toda a nossa equipe continuarão sem retrocessos tudo que planejamos e conquistamos. De um menino, mãe, que detestava a política, eu me tornei um homem que aprendeu que só por meio dela se faz o bem em larga escala. Seguirei fiel aos meus princípios e lutando pela minha terra, onde quer que eu esteja. Levo comigo cada olhar, cada história, cada conquista e também cada dificuldade que todos nós enfrentamos. Tudo isso me fortalece e me lembra diariamente por que escolhi a vida pública. Obrigado, Campos, por ter me permitido servir e viver intensamente ao lado de pessoas tão especiais. Vocês estarão para sempre na minha memória. O trabalho continua, a missão permanece. Por fim, deixo registrada nesta carta que integrará os arquivos da Câmara de Vereadores um versículo bíblico que me guia desde o início da minha jornada. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Sendo assim, presidente, e eu já chorei tudo que eu tinha para chorar essa madrugada, sendo assim, venho por meio deste renunciar em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de prefeito do município de Campos dos Goytacazes. Acabei de ler. Faça o que agora? Se me permite... Obrigado. Se me permite uma última palavra que não seja protocolar depois da carta... Eu quero dizer para algumas pessoas que me abraçaram no caminho até aqui, que diziam, não vai embora não, não deixa a gente não. Eu não estou indo embora, eu vou continuar morando em Campos, estarei aqui ao lado de todos vocês. Obrigado. Mas Frederico, vocês vão gostar dele também. Vocês só não vão ver ele segurando o mangueirão no farol, mas vocês vão gostar dele. Tá bom. Carla, você vai deixar Frederico segurar o mangueirão no farol? Fred Filho vai no lugar dele. Então, gente, eu não vou embora, eu estarei sempre perto, continuarei aqui com vocês, mas a cidade de Campos não consegue por si só resolver todos os problemas. Eu preciso dar esse passo para ajudar e continuar o nosso projeto político para o bem dessa cidade. Obrigado a todos, foi uma honra servir com vocês, estar com vocês, obrigado por tudo. E me perdoem por alguma coisa, mas eu dei o meu melhor. Um abraço.
Presidente Fred. Se fosse ontem, eu ia achar que era uma pegadinha de 1º de abril. Fala que a data do meu passaporte. Ele está pedindo para eu fazer um registro, eu iria fazer mais um final, mas como todos aqui já devem saber, ele é um pouco ansioso com as coisas. Vai fazer um registro histórico aqui, que em 2 de abril de 1998, nós conseguimos achar uma ata lá nos anais da Câmara, onde nesse mesmo dia, como eu falei lá em 98, o senhor Antônio William Garotinho também fez a sua renúncia do cargo de prefeito do município, para também iniciar um novo ciclo, naquele momento, para uma candidatura que se mostrou bem sucedida a governador do estado. Então, fazer esse registro público aqui. Nos termos da lei orgânica do município, declaro recebida a renúncia ao cargo de prefeito municipal apresentada pelo senhor Vladimir Barros Assede Mateus de Oliveira, em conformidade com o ato executivo número 9 de 2006, cujo teor é o seguinte. Ato executivo número 9 de 2026, dispõe sobre o reconhecimento da vacância do cargo de prefeito do município de Campos dos Goytacazes, a convocação do vice-prefeito e a adoção das providências para a sua imediata investidura no cargo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso das suas atribuições legais, considerando o recebimento em 2 de abril de 2026 do ofício número 036 de 2026 SG, por meio do qual o então prefeito comunica formalmente sua renúncia ao mandato. Considerando que a renúncia ao cargo de prefeito constitui ato unilateral de natureza personalíssima, com eficácia imediata, independentemente de deliberação do Poder Legislativo. Considerando o disposto no artigo 8º, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, que atribui à Câmara Municipal a competência para conhecer da renúncia do prefeito, declarar o afastamento definitivo do cargo e dar posse ao substituto legal. Considerando o disposto também no artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, que prevê a vacância do cargo de prefeito em caso de renúncia, bem como o artigo 6º, inciso 1, do Decreto-Lei número 201, de 1967. Resolve. Artigo 1º. Fica declarada a vacância do cargo de prefeito do município de Campos dos Goytacazes, em decorrência da renúncia formal apresentada por escrito pelo senhor Vladimir Barros Assede Mateus de Oliveira, nos termos do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 6º, inciso 1, do Decreto-Lei número 201/1967. Artigo 2º. Reconhecida a vacância, fica determinada a adoção das providências necessárias à sucessão no cargo de prefeito, na forma da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Fica o vice-prefeito convocado no presente ato para tomar posse no cargo de prefeito do município de Campos dos Goytacazes, devendo a investidura ocorrer em sessão solene ou extraordinária, a ser realizada com a maior brevidade possível nos termos da Lei Orgânica e do regimento interno da Câmara. Parágrafo 1º. A posse dar-se-á mediante prestação de compromisso legal, observadas as formalidades previstas na Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 2º. A investidura no cargo produzirá efeitos imediatos, assegurando a continuidade administrativa e a regularidade institucional do Poder Executivo. Artigo 4º. Esse ato entra em vigor na data da sua publicação, que foi hoje. Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 2 de abril de 2026. Assinam Frederico de Matos Rangel, presidente, Silvio Roberto de Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Ábido Neme Jorge Macluf Neto, segundo vice-presidente, Anderson de Matos Ribeiro, primeiro secretário, e Marcos Elias Escáfora da Silva, segundo secretário.
Em decorrência da vacância do cargo de prefeito, convidamos o vice-prefeito, senhor Frederico Rangel Paes, para assumir o cargo de prefeito municipal. Presidente. Convido o senhor Frederico Rangel Paes para a assinatura do termo de posse. Termo de posse do senhor Frederico, é isso? Rangel Paes. Ah, é só o juramento. Ninguém combinou comigo, mas tudo bem, vamos em frente. Prometo, né? Não está escrito, mas eu vou ler. Manter e defender e cumprir a Constituição, observar as leis e administrar o município visando o bem geral dos munícipes. Assim, eu prometo. Frederico Rangel Paes. Vocês devem perceber que eu estou com um certo nervosismo. Situações como essa não acontecem a todo dia. E eu acabei esquecendo que você tinha que fazer o compromisso legal antes de assinar o termo de posse. Mas ainda bem que a Camila estava atenta e corrigiu a tempo. Declaro empossado no cargo de prefeito municipal o senhor Frederico Rangel Paes para o exercício do mandato com todas as atribuições legais. Convidamos o prefeito empossado, Frederico Paes, para o seu pronunciamento. Tem ninguém nervoso aí não, né? Existe um ditado popular que fala mais ou menos assim: rei morto, rei posto. Esse é meu xará. Pessoal, você sabe por que a gente... Bom, primeiro, bom dia, né? Você sabe por que a gente está nesse clima de alegria, dando risada? Porque aqui não tem... Tem formalmente uma transmissão de cargo, né? Mas aqui tem um amigo, um irmão, passando uma missão para o outro. Só esse parênteses aqui. Eu não costumo ler, mas um ato desse a gente precisa, né, ler um pouco, porque senão a emoção toma conta da gente e a gente acaba não falando tudo aquilo que quer. Vladimir, eu também levei foi mais de 4 horas, não, foi 3 dias escrevendo
E a gente reescreve e vai. Mas eu vou ler daqui a pouco. Eu queria primeiro agradecer a Deus por estar aqui hoje, agradecermos ao Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui. Queria agradecer muito especialmente a minha família, a minha esposa Carla. Carla, se você não estivesse do meu lado, eu não estaria aqui hoje. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. Você é meu norte. Aos meus filhos, que sempre estiveram ao meu lado, com muita preocupação, quando lá atrás eu falei que eu ia entrar na política, os 3 filhos, pai, e cuidado com a vida, Francine, Fred Filho e Pedro, obrigado por me apoiar, por estar do meu lado o tempo todo. Fred, Felipe, meus netinhos, ei, amo vocês, meus netinhos amados. Eu queria um guardanapo, que eu estou pingando aqui de suor, senão eu vou ficar com o terno todo molhado. Queria saudar aqui uma saudação especial, e eu peço a vocês também uma salva de palma efusiva. Talvez muita gente não saiba, mas um dos motivos de eu estar aqui é porque lá em 2011, eu vou falar isso no discurso, ela acreditou em mim, ex-governadora, ex-prefeita, minha amiga Rosinha Garotinho. Obrigado. Agradecer, saudando o nosso querido deputado Douglas Rua, eu saúdo todos os deputados presentes, saudando o deputado Douglas Rua, eu saúdo todas as autoridades presentes, saúdo os nossos vereadores, sei o quanto vocês são importantes para o nosso governo, com apoio, eu saúdo o presidente Fred Rangel, meu amigo, meu irmão. Senhoras e senhores, autoridades, vereadores, amigos e amigas, hoje eu assumo a Prefeitura de Campos Goytacazes com o coração cheio de responsabilidade e também de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à minha família, à minha esposa Carla, meus filhos Francine, Fred Filho e Pedro Henrique, e meus netinhos. E a todos que ao longo da minha vida me ensinaram o valor de servir. Eu cresci vendo a política de perto. Meu pai, Francisco Paes Filho, produtor rural, vereador por 12 anos e presidente da Câmara por 2 mandatos, me ensinou que política se faz com entregas, com palavras e compromisso. Minha mãe, Maria Francisca Rangel Paes, professora, funcionária pública, que se dedicou a sua vida a servir, como secretária municipal de Educação e de Assistência Social, e me ensinou algo que carrego comigo todos os dias: cuidar de pessoas. Não é discurso, é missão e é propósito. E essa base que sustenta esse momento. Eu acredito que unir pessoas em torno de um propósito é potente e transformador. Sei disso porque vivi isso intensamente em minha vida. Ao lado de outros fornecedores de cana, criamos uma cooperativa há 24 anos, a Coagro, que uniu produtores para ter sua própria usina. Éramos chamados de loucos, predestinados, e hoje a Coagro é uma força que emprega na safra mais de 3.000 pessoas, com mais de 10.000 cooperados. Assumi a direção também de um hospital filantrópico, um dos mais tradicionais de Campos, o nosso HPC, quase que com vocação a pedido da então prefeita Rosinha Garotinho, mãe do nosso querido irmão Vladimir. Com muito esforço, eu como engenheiro agrônomo e ao lado de médicos, enfermeiros, gestores, colaboradores, levamos juntos o HPC a ressurgir das cinzas e a tornar a maior maternidade do estado do Rio de Janeiro. Só falta 20 páginas.
Hoje, ao assumir como prefeito, eu não inicio do zero uma trajetória na vida pública de interesse coletivo. Afinal, o que é um hospital filantrópico que atende a mais de 97% de pessoas que não podem ter um plano de saúde? Afinal, o que é uma cooperativa com mais de 85% de pequenos produtores rurais? Eu sigo um caminho que vem sendo construído com responsabilidade, trabalho e compromisso com a nossa cidade e região. Um caminho que começou em 2021, quando aceitei, ao lado do meu irmão, amigo e líder político, Vladimir Garotinho, o desafio de reconstruir a cidade de Campos. E foi reafirmando em 24, quando a população nos deu novamente sua confiança, de forma maciça, com quase 200 mil votos. Vladimir, meu irmão, a nossa relação não começou na política. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, e eu vou parar de ler, quando você estava tentando namorar a Tassiana na casa do meu sogro. Eu falei, cuidado, rapaz. Eu falei, cuidado que tem ela como uma filha. Eu falei, cuidado, mas você está cuidando dela direito, parabéns, irmão. Construímos uma história, Vlad, baseada em família, confiança, respeito e lealdade. Em 2020, você me fez um convite que mudou a minha vida. Caminhar ao seu lado como vice-prefeito. Em 24, esse convite se renovou e se fortaleceu com uma palavra que repetirei muitas vezes. Confiança. Hoje, ao assumir como prefeito, eu faço questão de dizer de forma muito clara, esse momento histórico é fruto de confiança. Confiança construída ao longo do tempo, confiança no trabalho realizado e confiança no futuro que estamos preparados para conduzir. Esse não é um instante de pausa ou de interrupção de nossa história. É um momento histórico de expansão de nosso projeto de cidade. É continuidade. É continuidade com responsabilidade. Eu assumo com o compromisso de preservar os avanços conquistados, mas também com a responsabilidade de construir com o meu ritmo, com a minha força de cuidar, de dialogar e de governar, sempre com equilíbrio e com respeito. Sempre com foco nas pessoas, quero destacar um valor que sustenta esse momento: unidade política. Campos já viveu tempos de divisão que custaram caro à nossa cidade. Unidade não é a ausência de diferença, é a capacidade de construirmos juntos, mesmo diante dessas diferenças. Quero fazer um reconhecimento especial à Câmara de Vereadores, aos vereadores dessa cidade. Vocês são a ligação direta entre o governo e a realidade das ruas. Vocês são quem ouve diariamente a demanda da população. E é com diálogo e respeito e parceria que vamos seguir trabalhando. Uma cidade avança quando seus poderes caminham com responsabilidade e sintonia. Quero também destacar o papel fundamental da sociedade civil, das instituições, das entidades, das universidades, do setor produtivo e das organizações coletivas. Governar é construir pontes, é ouvir, é integrar, é compartilhar de responsabilidades. O meu compromisso é manter um governo presente ao lado do povo nas ruas, acessível, aberto ao diálogo, permanente com a nossa sociedade. Campos dos Goytacazes tem história, tem peso político, tem relevância econômica, tem influência nacional. É uma cidade que sempre teve papel de protagonismo no país, o que precisa continuar exercendo esse papel com responsabilidade e visão de futuro. Mas o centro de tudo não está em números, está nas pessoas. Nas famílias que precisam de segurança e dignidade, nos jovens que precisam de oportunidades, nos trabalhadores que constroem essa cidade todo dia, nos empreendedores que acreditam e investem aqui, e por todos eles que assumam dando sequência a esses trabalhos que fizemos junto com Vladimir. Eu assumo com a convicção de que governar é cuidar da cidade, cuidar do nosso futuro.
E é olhando para frente que reafirmo, nós vamos todos juntos preparar uma nova campus com planejamento, gestão e diálogo. Uma cidade mais organizada, mais eficiente, mais humana. Uma cidade que amplia oportunidades, que valoriza as pessoas e que fortalece o desenvolvimento. Hoje não é um ponto de chegada. É a continuidade de uma caminhada que ganha um novo capítulo. Um capítulo que será escrito com muita seriedade, com diálogo e com muito trabalho. Eu assumo com fé em Deus, fé nas pessoas que acreditam que podemos juntos ter um futuro melhor para nossas famílias. Assumo com humildade, mas com muita confiança que venceremos todos os desafios. Convido vocês, meus amigos, secretários, funcionários públicos, vereadores, sociedade civil, todos são chamados hoje a contribuir com o presente e com o futuro melhor. Que Deus abençoe nossa cidade. Muito obrigado.